Existem diversas vantagens em colocar um rebaixo de gesso, entre elas distribuir a iluminação. E com certeza alguma vez na vida você já deve ter visto esses rebaixos de gesso cheios de curvas, detalhados e bem exagerados. Mas você sabe quais são os modelos de rebaixo de gesso que se estão utilizando ultimamente? Assista o vídeo de hoje e confira quais são as tendências. E solta a vinheta. E aí, uniformes, bem-vindos de volta ao meu canal. Jéssica Navarro falando, e aqui eu ensino tudo sobre como decorar de forma bonita, simples e funcional. Desde que eu me entendo por gente, o rebaixamento de gesso sempre existiu. Eu lembro que lá em casa, na década de 90, tinham aqueles rebaixos bem detalhados, exagerados e grosseiros. Ai, Jéssica, mas isso é tão feio. Para a época era lindo, mas hoje já não se estão utilizando mais esses modelos robustos, né? Mas antes de te mostrar quais são os modelos de rebaixo que se estão utilizando, você sabe o que é rebaixo de gesso? O forro de gesso é uma das opções mais utilizadas nos projetos e, como o próprio nome diz, ele é uma forma de rebaixar a altura do teto com gesso. E ele serve para abaixar o teto daqueles ambientes que possuem uma altura muito alta de pé direito, deixando a iluminação com pouca estética e nada funcional. O rebaixo de gesso é capaz de valorizar ainda mais o projeto de iluminação. E quais são as vantagens de instalar o forro de gesso? O principal ponto positivo é a estética, pois, como eu já disse, valoriza bastante o projeto luminotécnico. E aliado à estética, ele também ajuda a esconder as imperfeições, estruturas e dutos arquitetônicos. O rebaixo de gesso te permite passar toda a tubulação de água, gás, eletricidade e ar-condicionado sem que deixe amostra. Tudo fica lá escondidinho por dentro do gesso. Então, por conta disso, você consegue criar uma iluminação diferenciada e embutida, passando toda a fiação por dentro do gesso. Além disso, o rebaixo também ajuda a disfarçar aquelas vigas aparentes. A manutenção também é super tranquila. Caso possua um vazamento no andar de cima, por exemplo, você consegue cortar a parte onde está ocorrendo o vazamento e fazer uma emenda no gesso. Isso tudo sem a necessidade de trocar todo o forro. E outra vantagem de se utilizar o forro de gesso nos ambientes é por conta do conforto, tanto térmico quanto acústico. Ele ajuda a abafar ruídos e barulhos, além de ajudar também a aquecer o ambiente, garantindo que a temperatura esteja sempre estável. Isso é perfeito para cidades mais frias. Então já deu para perceber que instalar um forro de gesso vai muito além da beleza, né? Mas como tudo na vida, o forro de gesso também tem as suas desvantagens. A primeira é que o gesso não é um material muito resistente à água. Qualquer contato com a água pode acabar danificando sua estrutura. Então, por conta disso, o forro de gesso não costuma ser utilizado em áreas externas e ou locais muito úmidos. Nesses casos, costuma-se usar o forro de drywall, que é um outro tipo de material para se fazer forro. E se quiser saber quais são as diferenças entre eles, é só assistir esse vídeo que está aqui em cima no card. E também entrando nessa questão de resistência, o forro de gesso é mais frágil comparado aos outros forros, como os de madeira ou drywall. Esse tipo de forro tem um limite máximo de peso que suporta por metro quadrado. Então, cuidado ao instalar ventiladores de teto ou luminárias muito pesadas que podem acabar trincando ou até mesmo desabando o seu forro. Agora que já entendemos um pouco sobre esse tipo de material para se fazer forro, vamos ver quais são os modelos e desenhos de forros que se estão utilizando ultimamente. Vocês já devem ter percebido que aqueles forros de gesso bem exagerados e cheios de curvaturas já não se estão utilizando mais, né? Hoje a tendência é menos é mais. Então os forros de gesso estão vindo cada vez mais limpos e cleans, minimalistas e sem muitos detalhes. E a opção bem clean que se está vindo com tudo é o teto flutuante. A iluminação desse forro faz como o teto estivesse parecendo flutuar, já que toda a iluminação do ambiente está sendo feita somente ao redor do forro com o uso de uma fita de LED. Percebe que nessa imagem não possui nenhuma iluminação que não seja essa? Então, não possui nenhuma luminária embutida, nem nada, deixando o forro muito mais limpo. Não é que não possa usar nenhuma luminária. Pode sim, porém que seja a quantidade mínima possível, conforme essa imagem que está aparecendo aqui do lado. Estão vendo que lá no fundo possui um spot iluminando o quadro? Então, esse spot foi utilizado
somente para dar um efeito decorativo. Mas toda a iluminação do teto foi feita com a fita de LED ao redor do forro. Até uns anos atrás, se via muitos tetos com forros mais limpos, porém metralhado de luminária. Hoje estão colocando o mínimo possível. E aí, o que estão achando do vídeo? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve logo aqui embaixo para ficar por dentro de todas as dicas de decoração. E quando optam por instalar luminárias, a preferência está sendo usar spots embutidos, porém sem borda, ou seja, no frame em inglês, justamente para não poluir muito gesso com muitas luminárias aparentes. Esse tipo de luminária fica embutido no teto, mas como não tem borda externa, ela fica toda para dentro. Você acaba nem vendo ela. Por isso fica bem mais discreto no teto. Não quer dizer que os forros de gesso hoje estão vindo todos lisos e sem nenhum detalhe. Caso você ache muito simples o forro muito liso, você pode sim optar por alguns detalhes que eu vou mostrar agora. Existe a sanca aberta. Esse tipo de sanca possui um rebaixo nas laterais, mas nada impede que o centro não possua um rebaixo de gesso também. Colocando o rebaixo também no centro, você consegue criar um melhor projeto luminotécnico, instalando luminárias de embutir. Mas caso não possa instalar o rebaixo no centro também, seja por questões financeiras ou até mesmo porque o pé direito, que é aquela altura do chão até a laje, seja muito baixo, você pode aproveitar o ponto de luz existente e colocar um pendente bem bonito e imponente, ou um plafond de sobrepor, e instalar a fita de LED com iluminação indireta saindo pela sanca aberta. Como atualmente os rebaixos estão vindo cada vez mais minimalistas, essa sanca também está sendo mais lisa, retinha e sem muitos detalhes, podendo instalar ou não spots nela. Outra opção também é fazer a sanca fechada. Ao contrário da sanca aberta, que tem uma iluminação indireta, a única diferença na sanca fechada é, como o próprio nome já diz, ela é fechada. Então não tem iluminação. Mas assim como a sanca aberta, você pode instalar spots de embutir e colocar o rebaixo de gesso também no centro. E quando falamos de rebaixo de gesso liso, para dar um detalhe mais iluminado e charmoso nele, você tem a opção de criar uma tabique iluminada. Dessa forma você deixa todo o forro de gesso lisinho e sem detalhes, porém consegue iluminar um ambiente banhando uma parede. Melhor ainda se essa parede tiver algum detalhe, como nessa foto aqui do lado, que a parede toda tem esse tijolinho rústico lindo. Existe também o cortineiro iluminado. Esse modelo de rebaixo de gesso, o detalhe é igualzinho da tabique iluminada, porém serve para criar cortineiros iluminados. É o mesmo detalhamento de gesso, porém a iluminação indireta vai iluminar a cortina ao invés da parede. Os rasgos de gesso não se estão utilizando mais por serem muito robustos. Uma opção bem parecida, porém mais clean, é utilizar o perfil iluminado. Ele pode ser também instalado na parede, fazendo uma continuação do teto, conforme essa imagem que está aparecendo aqui do lado. Use a imaginação e faça o desenho que quiser com ele, fica bem moderno. E é isso, Weformers. Como vocês viram, os forros de gesso estão vindo super simples, bem lisos, tornando o ambiente mais minimalista e deixando os detalhes para decoração. Mas com uma iluminação bem pensada, o forro de gesso não ficará sem graça. Uma iluminação indireta consegue deixar o ambiente bem aconchegante. E fique à vontade para pedir o que quiser aqui embaixo para que eu possa estar gravando nos próximos vídeos. Se tiverem dúvidas, podem também deixar aqui embaixo, será um prazer responder. E quando o assunto é decoração, é sempre um prazer poder te ajudar a tornar o seu lar mais aconchegante e gostoso. Para mais informações da consultoria online, é só entrar nesse site que está aparecendo aqui embaixo. E aqui na tela final eu estou colocando um vídeo que eu mostro sobre como iluminar ambientes integrados. Confira lá. Beijo, nos vemos na obra. Fui! Beijo, nos vemos na obra. Fui!